E se é a primeira vez que você ouve esse podcast, saiba que aqui eu falo sobre autoimagem, autoestima, comportamento e muito mais. Para saber sempre quando tem episódio novo, é só me seguir nas redes sociais, no @BeckSturk em todas as plataformas. E no episódio de hoje tá muito especial, não só porque o tema é incrível, mas porque é o primeiro episódio que eu recebo uma convidada, e não é qualquer convidada, meu amor. Hoje eu recebo aqui a minha amiga pessoal e maravilhosa, Gabi Menezes, que é psicóloga clínica, mas eu vou deixar ela se apresentar porque eu tenho certeza que ela vai fazer isso infinitamente melhor do que eu. Pode falar, Gabi, minha amiga linda. Oi, minha amiga, tudo bem, Beca? Oi, todo mundo que ouve o Divã da Moda. Prazer, meu nome é Gabi Menezes. Eu sou psicóloga clínica, mas também sou criadora de conteúdo. Dentro da clínica de psicologia, eu sou especialista em transtornos alimentares e de imagem. Atendo especialmente mulheres e o público LGBTQIAPN+, e ainda mais especialmente, porque eu gosto de deixar a gente especial nessa história, especialmente mulheres gordas. Não é, não, você está fazendo uma divisão. Eu tô mesmo, mas é porque é gostoso, entendeu? Assim, é um atendimento diferente, tá? Além de tudo isso, também sou cofundadora do projeto Saúde Sem Gordofobia, que é um projeto social que conecta pacientes e profissionais da área da saúde para o cuidado, né, de saúde que todo mundo tem direito de ter, né? Não só pessoas magras, e que elas tenham um atendimento com uma conduta aí mais humanizada, antigordofóbica, com respeito e empatia, né? Um atendimento que todo mundo merece. Precisa, afinal de contas, em algum momento, alguém vai ter um dia um probleminha de saúde, né? Então, vamos nos cuidar, né? Então, basicamente é isso. Além de tudo, né, na criação de conteúdo, também sou mãe de 2 gatos, sou casada, adoro ir em musical, adoro sair para shows, né? Se tem show, eu tô indo, gente. Então, Falei que ela basicamente é é isso. É maravilhosa. uma pessoa que vive muito e ainda é pouco. Pois é, e é maravilhoso, gente, acompanhar a Gabi, assim, sério, sigam ela, inclusive, eu vou deixar o arroba dela na descrição, sigam a Gabi, porque, assim, é tudo, você aprende, você se inspira em looks maravilhosos, porque a bichinha é fashion, Eu sou ela uma psicóloga arrasa, fashion, eu sou uma é psicóloga isso, fashion, é ela fato. entrega tudo, tá? E é isso, gente, então, estou muito feliz, Gabi, obrigada por ter topado ser a nossa primeira convidada aqui, que emoção. O prazer e a honra é minha, ainda mais falando sobre autoimagem e saúde mental, que são 2 assuntos que estão muito ligados dentro do meu trabalho da clínica também, né? São É coisas isso. que o tempo todo eu falo também, né, em ambiente clínico. Então, é um tema muito em alta. Sim, e é justamente por isso, e até já complementando aqui, a gente vai falar sobre exatamente autoimagem e saúde mental, e eu chamei a Gabi porque ela é um especialista nisso e formada e atende sobre, né, fala sobre isso nos atendimentos, ela tem uma expertise muito profunda nisso, e com um viés da psicologia que é muito importante, né, com esse estudo. Então vai ser muito, muito bom esse papo, tenho certeza que as pessoas vão sair muito mexidas e reflexivas, porque é isso, né? Isso que é importante a gente conseguir expandir o nosso jeito de se olhar e de olhar para o outro também, não é mesmo? Com Então, já para a certeza. gente começar a desdobrar, Gabi, eu queria puxar uma pergunta, que é o seguinte: você sendo especialista em transtornos alimentares e transtornos de imagem, né, do seu atendimento, você pode explicar para a gente, através do seu olhar clínico, como a forma que a gente se vê interfere diretamente na nossa saúde mental? Como é esse processo do que a gente consome, como a gente se vê e tudo mais? Sim, é interessante, né? Porque eu acho que, a princípio, quando a gente pensa nessa pergunta, a gente vai pensar numa questão estética muito forte, né? Mas a forma como a gente se vê não é só sobre uma questão estética, mas sim uma experiência, né? Completa, emocional, psíquica, que é muito profunda, né? E a autoimagem, ela está ligada a essa identidade aprofundada, e não só a questão do exterior, né? Não é só uma questão de fora, e sim uma construção, né? Então, a forma como a gente vai se conhecendo, né? E a gente vai acreditando ser reconhecido pelo outro é muito importante. Quando a gente aprende sobre o olhar-se no espelho, o olhar do outro, né? E quando isso também é distorcido ou marcado por crítica, a gente sabe que isso vai gerar sentimento de inadequação, de insegurança, de vergonha, isolamento social, né? As pessoas acham que elas não são suficientes por conta. E aí é muito complicado, né? Porque faz uma ferida profunda,
mas parece que é só estética. É Né? muito, E é uma coisa que muito tipo, bizarro. acaba pegando muito, né? Assim, tipo, não é só uma coisa externa. Olha a que ponto que pode ferir uma pessoa. E na clínica, principalmente quando a gente fala em transtornos alimentares e de imagem, a gente vê ali essa relação de um corpo que pode se transformar em um lugar de dor, né? Então, assim, o corpo ele passa a ser medido, vigiado, controlado, né? Em questões de anorexia, né? Então, você tem aquela questão do controle o tempo todo, como se fosse uma coisa que nunca está suficiente, né? Ou também da culpa, né? Do ciclo da culpa, né? Ou do ciclo bom, eu estou emocionalmente muito abalado, não sei mais o que fazer, vou comer minhas emoções, né? Então, é como se Sim. fosse uma coisa que nunca vai ser suficiente. E isso fragiliza a autoestima. E a autoimagem está muito ligada a isso, porque a autoestima, ela baixa, né? Ela alimenta os quadros de ansiedade, ela alimenta os casos de depressão, né? E de comportamentos que se tornam comportamentos de risco, né? Que a gente chama que são dessas baixas piores, né? Então, é muito importante que dentro do processo da clínica, a gente consiga ressignificar, principalmente a forma como a gente olha para o corpo, né? Assim, como a gente vai entendendo isso, né? Como um corpo único, potente, que é digno de respeito, que precisa ser compreendido apesar, né? Das coisas que aconteceram, mas entender que essa saúde mental pode ser mais estável, que ela é importante. Né? E Não, com não usar o certeza. corpo só como alvo de julgamentos, mas realmente um território de expressão, de desejo, de pulsão de vida, e não só de controle, de culpa, né? De repreensão, principalmente, né? Então, é Total, uma coisa que amiga. eu vejo o tempo todo na clínica e que pega demais, né? E aí, eu acho que é importante a gente pensar, né? Eu atendo mulheres, né? Eu quis nichar para mulheres e o público LGBTQIAPN+, que para mim são dois públicos que sofrem muito com isso. Muito. O tempo todo, desde pequenos lá, assim, então pessoas trans vão sofrer muito com isso, porque sempre são colocadas como pessoas que, não, você não pode ser dessa forma que você acha que você é, né? Assim como as pessoas gordas, não, mas você tem que ser magra, por que você não tem desejo de ser magro o tempo todo, né? É. É uma luta muito constante que vai muito mais para o interno do que só para uma questão estética. Total. E assim, até quando você começou a falar, eu lembrei, né, que o último episódio que eu publiquei, antes desse, eu Uhum, cito um psicólogo, que é o Dr. Luiz Alberto Hans, uhum. que ele fala que o eu se constrói a partir do outro, que é exatamente o que você falou, Isso. que é o que. E aí isso é muito mais profundo e começa muito antes do que a gente pensa. Começa quando a gente é bebê, nem sabe o que está absorvendo. Né? E não é só sobre o físico, inclusive é sobre o nosso comportamento, sobre a nossa personalidade. E quanto mais a gente tem dificuldade com a nossa autoimagem, mais difícil é ter autoestima, porque como você vai ter autoestima se sua autoimagem é negativa, se você se Exatamente. vê mal. E nesse sentido, eu, como pessoa que já estive nesse lugar muito ruim, né, da relação com o corpo, na minha adolescência, eu tive muitas questões sérias, eu queria a todo custo emagrecer, porque somos Uhum. adolescentes dos anos 2000, né? Sim, e, assim, E e com certeza, se a gente pegar uma foto minha e sua, a gente nem era gorda assim, né, Beca? não era, eu achava que eu Não era era. absurdo, Nossa, né? Uma é distorção de muito. imagem absurda que fizeram na nossa cabeça com 12, 13, 14, 15 anos, né? Assim. Uhum. E hoje eu tenho uma relação muito mais positiva com o meu corpo, e a terapia com certeza foi fundamental nesse processo. Né? Conseguir se enxergar para além do que é imposto para a gente, porque tem isso, né? Além do meio que a gente cresce, a nossa família, escola, tem hoje em dia, mais forte ainda, tem essa questão das redes sociais, que a gente é bombardeado de coisa. Então, assim, tem que ter uma forma da gente conseguir criar um filtro para não destruir a gente, né? Assim, e a terapia é essa ferramenta de autoconhecimento, né? Com certeza, né? E até de mudar a questão da perspectiva, né, Beca? Porque quando a gente olha para a rede social, ali não é a perspectiva total que a gente tem que ter do mundo. A gente precisa parar de pensar dessa forma, inclusive, né? Ah, porque todo mundo tá usando a mesma roupa, porque todo mundo tá com o mesmo cabelo. Tipo assim, não. Todo mundo, talvez que você esteja acompanhando, que esteja sendo entregue para você dentro de um algoritmo de uma rede social, está fazendo esse movimento. Mas se você muda a perspectiva, se você olha para fora, você vai para a rua, você vai num shopping, você vai à praia, você vai para qualquer lugar que não é a rede social, a pluralidade ainda é muito grande, a diversidade ainda é muito grande. Tipo, não existem sempre, mas até a gente passa a acreditar que a gente está inadequado, né, em determinadas formas de sentir, né, em determinadas maneiras de se olhar, ou de entender, ou de achar que está certo, está errado. Porque, veja só,
além de pautar, né? Então, desde lá de criança, tem a nossa própria imagem, tem a imagem que o outro tem de nós, e agora tem a imagem que a gente talvez deveria ter. Ninguém impôs pra gente, não é uma pessoa necessariamente falando, olha, você tem que vestir essa roupa que tá todo mundo usando, que tá na moda, tem que vestir esse bege aqui. Não é É um isso, é tipo robô, né, fazendo isso, bege, assim. bege, olha, mais um bege, mais, opa, arrastei o dedo para baixo, mais bege aqui. E só tem, você vai arrastando o dedo para baixo, só bege. Aí você fica, gente, eu acho que eu tenho que usar bege. Só tem bege, então assim, é mais um reforçador de um auto, né, de uma autoimagem, de uma autoestima, que é o que você falou, é um robô manipulando essa questão, trazendo essa mais, tipo assim, é mais um reforçador. Então você tem que ter muito peito, sabe? Assim, bater e falar assim, não, a minha verdade é essa aqui, o que eu gosto é isso aqui. Eu sou dessa forma. Por isso que a terapia é tão importante, porque é nela que Sim, você descobre qual é a sua forma, para além do que o totalmente. outro coloca para você ou que a rede social vai colocar para você. Não, super. E assim, acho que tem uma coisa que é o desejo meio de estar num grupo, de pertencer. E se usa muito Uhum, disso, a gente sabe, né? Os mecanismos que o marketing, que as marcas, que o próprio algoritmo usa desse desejo de pertencer, de não, eu não posso estar por fora, eu não posso estar excluído. E dentro do meu trabalho com moda, né, com imagem, eu falo muito uhum, para os clientes o seguinte: não importa se está na moda, se é tendência, importa o que você acha. Você gosta? Você não gosta? O que funciona para você? E às vezes é um processo difícil de desconstruir isso na cabeça, principalmente de nós mulheres, porque é sim. isso, né? É uma enxurrada de coisas chegando todo o tempo para gente, tipo, seja assim, faça isso, consuma aquilo, use essa maquiagem, use essa roupa. Isso é um volume gigantesco de informação, ainda mais agora com esse tanto de tecnologia, inteligência artificial, né? E agora a gente ainda tem que ter esse cuidado de saber se o que a gente está olhando é real ou é Uhum, produzido por uma inteligência com artificial, certeza. que é enviesada por pessoas. Então, assim, é complexo demais, né, cara? É muito complexo. É complexo e isso vai gerando uma frustração muito grande muitas vezes, e aí é o que muitas vezes eu recebo na clínica, né? Ah, é porque a pessoa tem o cabelo maravilhoso, perfeito. Aí você vai ver, você fala assim, cara, certamente essa foto foi toda editada para te confundir e achar que o cabelo dela tá maravilhoso mesmo. E na verdade nem tá, entendeu? Se, sei lá, fez um face app, botou ali uma inteligência IA para achar que o cabelo dela brilha Super. daquele jeito, 24 horas por Uhum. dia. É, É, brilha novidade, assim. né? Exatamente, vai brilhar, aquele brilho É, real mesmo. A pessoa acabou de fazer um procedimento descolar o cabelo dela. Imagina, ela não vai ficar com o cabelo ressecado. não vai. Imagina, Não isso não vai. acontece. Não acontece, Ai, né? Então, assim, as pessoas. E é isso, né? O senso da comunidade ele é tão. Ele é bom, mas ele também é muito nocivo, né? Assim, não é ruim estar em comunidade, é para ser bom. Mas quando é uma comunidade que é tóxica, que a gente também tem, essas comunidades são tóxicas, né? Assim, o uhum. tempo todo estão ali, você não faz parte com a gente, acho que você não é tão bom quanto nós, viu? Mas tudo bem, não precisa fazer parte, tá? Quando você quiser, a gente está aqui. Então, assim. É, tipo, cara, e até a gente falou agora há pouco, e eu já vou entrar até numa pergunta que acho Hum, que complementa bem o que a gente está falando agora, que é uhum, assim, a gente cresceu ali nos anos 2000, que foi muito complicado. Infelizmente, eu sinto que quem está crescendo, quem está adolescente agora, está passando pela nossa. mesma coisa que a gente passou, talvez um pouco pior, porque tem 3 vezes mais, pior, tem um mais. volume, né, Uhum, maior, uhum. né, dessa coisa de imposição de um corpo, do que é certo, esse corpo é certo, esse corpo é errado, e a gente sabe que isso muitas vezes dá gatilho, né? E que gatilhos que a gente pode levar por muito tempo se a gente não buscar um apoio, não buscar tratamento. Sim. Mas, assim, por mais que a pressão estética ela seja cruel, e ela é muito cruel, e ela afeta mulheres muito mais do que homens, Uhum. e todas, porque todo mundo tem alguém para falar de alguma coisa de uma mulher. Ah, porque uma tá forte demais, a outra tá magra demais, a Sim. outra tá gorda demais, sempre tem. Mas a gordofobia ela é algo ainda pior, e nós aqui temos esse lugar de fala, porque somos duas mulheres gordas, e eu sei que não é simples e que não dá para a gente pensar em formas muito rápidas de se blindar, Uhum. mas dentro do seu trabalho, inclusive pelo foco que você tem nesses atendimentos, você consegue dizer assim alguma dica, alguma coisa que as pessoas que estão ouvindo a gente agora possam usar para tentar se blindar um pouco, pelo menos dessas coisas ruins que podem surgir, Uhum. principalmente na internet, né? Enfim.
Ai, Beca, eu acho muito complexo, não pelo, né, por uma dica que seja válida, né, assim, ou não válida, mas é porque a pressão estética ela é muito dura com as mulheres em qualquer período de tempo, e a gente sabe que isso tem a ver com controle de corpos, a gente sabe Uhum. que isso tem a ver com machismo, com patriarcado, né, e É, não, por mais que a gente lute bastante, né, e eu estava até vendo esses dias um post da Carla Lemos que ela estava falando, né, será que a quarta onda do feminismo é só uma marolinha? Porque tá tão fraco, né? Assim, parece que a gente perdeu muita força, né? E para mim sim, isso tem muito a ver também, né? Porque conforme a gente vai olhando, e isso tem tudo a ver, né, com a pergunta, a gente vai olhando um movimento ali mais conservador, ficando mais forte, a gente vai ficando mais silenciada também do outro lado, né? super. Quanto às nossas lutas e o que a gente precisa fazer. Né? Então, quando a gente pensa em como a gente se protege disso, eu acho que é antes até da pressão estética da gordofobia, porque tem todo esse processo que chega para que a gente tenha isso, que não vai terminar e não vai ter fim, né? Então, a pressão estética é dura? É. A gordofobia, ela é ainda mais violenta, na minha opinião, porque Super. ela não se limita a essa cobrança estética, porque ela vai ali pegar os nossos direitos, as relações sociais, o acesso à saúde, a trabalho, né? E é uma violência, né? Não é uma ameaça, é violento mesmo, né? Assim, Sim. eu acho que existe esse passo a mais que é dado na gordofobia, que pouca gente entende, só pessoas gordas que já passaram por isso por gordofobia entendam o que é, de fato, essa violência constante que afeta diretamente a nossa saúde mental, né? Que a gente vive em estado de alerta, a gente vai sair, a gente não vai colocar qualquer roupa, porque a gente tem que se vestir 3 vezes mais para ninguém ficar reparando que a gente é gordo. Deixa eu me achar bonita primeiro, depois a pessoa vai ver que eu sou gorda. E também tem que ficar pensando, assim, que lugar que é? O que que tem? Como que Uhum. é a cadeira? Exato. Ou tipo Não assim, ah, eu cuidar. vou no médico, esse médico vai me tratar bem? Eu não sei que É médico é isso. esse. Eu quero ir numa ginecologista e eu preciso passar, mas eu não sei em qual que eu marco, porque eu não consigo decidir se eu vou ser bem tratada ou não vou ser bem tratada. Eu quero só fazer uma consulta de rotina, mas eu não sei se eu vou sofrer alguma coisa ali ou não. Então a gente vive em estado de alerta o tempo todo para entender a roupa que a gente vai pôr, aonde a gente vai sentar, como que a gente vai. Será que o cara do carro de aplicativo que a gente vai pegar, ele vai fazer algum comentário a respeito ou não? Né? Se tiver Uhum. eu e mais 3 amigos gordos no mesmo carro, e aí ele vai fazer algum comentário e falar que tá pesado? Né? Então, assim, é o tempo É. todo a gente tentando se encaixar para não sofrer exclusão ou julgamento. E o se encaixar não é emagrecer, né? Mas, assim, eu me encaixo dentro de uma bolha que eu me sinto confortável, que aí eu sei Uhum. que a gente não vai sofrer tanto, porque pelo menos a gente está aqui junto entre a gente, e é melhor. Né? Então, para mim, isso é uma dica importante: é você encontrar a sua galera para você se sentir mais confortável, principalmente se você tem amigos que criticam muito o seu corpo ou quem você é. Né? Então, assim, Cuidado com esses eu acho amigos, inclusive. não, Cuidado. inclusive, talvez não tenha, entendeu? Assim, É. porque se são amigos que te deixam para baixo, te colocam numa situação de crítica o tempo todo, talvez não valha a pena ter esse grupo de amizades e você tenha que encontrar outras bolhas de amigos, né? E aí a gente vai pensar em outras proteções também em relação, né, a esse problema, né? Então, assim, a gente precisa reconhecer que o problema não está no corpo, né, da gente em si, não está mesmo, mas sim na forma como a sociedade lê e julga o corpo, né? Então, Sim. assim, a gente está falando de um corpo cada vez mais magro agora, né? Mas até um tempo atrás o body positive estava super em alta, e eu acredito que em algum momento ele vai vir de novo, não da É mesma maneira, cíclico, né? espero, mas ele é cíclico, sabe? Assim, as pessoas, inclusive eu vi esses dias uma matéria que me incomodou muito, porque da FFW, né, que eles colocaram que as pessoas gordas, as pessoas que não cedem aos medicamentos que emagrecem, elas são rebeldes, né? Elas são a resistência, né? Assim, cara, eu não quero ser rebelde e resistente, eu não quero esse estigma. Por que as pessoas que não vão emagrecer vão carregar esse estigma de rebeldia mais uma vez, sendo que eu estou ocupada vivendo a minha vida, cuidando da minha saúde do meu jeito, sem precisar ser uma pessoa magra, sem precisar tomar essa medicação, sabe? Vivendo, fazendo as minhas coisas. E aí, porque eu estou vivendo a minha vida e não estou lá aplicando um remédio na barriga toda semana, eu estou fora. Eu sou violenta, eu estou brava, eu estou nervosa com isso. E não é sobre isso, né? Então, Não, não assim, é. a gente precisa entender É que o problema não zero. está no corpo, né, da pessoa em si, mas na forma como isso. Porque é isso, a sociedade ela vai colocar essa pressão, né? É tão maluco, assim, amiga, é tão bizarro, que eu sou uma mulher lésbica e eu sou uma Uhum. mulher gorda.
E eu sofri já na minha vida muito mais gordofobia do que lesbofobia, estando no Brasil, que é um país extremamente homofóbico. Entendeu? Porque é isso. Às vezes você nem espera que vai acontecer, e acontece assim, nos ambientes mais inesperados mesmo, assim. Exato. Seja ir num bar que só tem Não. cadeira de praia daquelas pequenas que não dá, que já aconteceu comigo, cadeira de plástico, e aí você fala assim, mas não tem outra, não tem. Porque não se... avião, você vai fazer uma viagem de avião, é extremamente apertado, porque eu acredito muito que dentro do capitalismo, quanto mais pessoas couberem no espaço menor, melhor, porque aí se fatura Com mais, né? certeza. Seja o avião, seja o bar, seja o restaurante. Sim, Então, sim. os assentos são sempre pequenos, tudo é sempre pequeno, e é difícil, né, a gente encontrar. E aí, quando a gente encontra um lugar legal, a gente se fideliza muito, né? Tem esse Exatamente. diferencial também. Também. E eu concordo muito, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente anda, e a gente também precisa saber colocar alguns limites, que Com talvez seja um certeza. dos maiores desafios que a gente tem enquanto Sim. pessoa, Quando a mas gente entende, principalmente essa questão do problema não está no nosso corpo, já é um deslocamento do seu olhar para um autocuidado, sabe? E o autocuidado tem muito a ver com limite. Autocuidado e limite precisam de mãozinha dada junto com você ali, para que você não caia nessa, né? Assim, porque é terrível passar por certo tipo de violência por essa pressão toda, né? Que a gente passa, colocando ainda mais pensando, eu gosto muito. A pessoa fala assim, porque não sei o quê, e é doença, não, corpo gordo é doente. Aí a pessoa fala um monte para mim, né? Eu tô aqui, né? Ó, tá bom, entendi. Beleza. Você conhece o projeto Saúde Sem Gordofobia? Aí a pessoa fica quieta. Porque assim, beleza, vamos falar então de saúde? Vamos falar de saúde, então. Já que esse vai ser o julgamento que você vai ter, né? Então, a gente precisa pensar em práticas de autocuidado, de preservação e de fortalecimento de pessoas e de profissionais, né, que validem a existência daquela pessoa, sem reduzir o valor ao tamanho do corpo. Para mim, basicamente é isso. E é um trabalho de limite mesmo, que foi o que eu sim, falei. Se você anda com um amigo que te diminui, um beijo, amigo, beijo, tchau. obrigada, fica com Deus, entendeu? Né? Entender que não Sim, a gente tem as nossas batalhas individuais, mas nós vivemos numa causa coletiva de existência, no fim das contas, né? A gordofobia é muito sobre o coletivo. Eu acho muito sim. engraçado quando a pessoa fala assim, mas eu sou gordo e eu nunca passei gordofobia. Eu falei, parabéns, Alegria. Nossa, olha que bom para você. Palmas, que bom para você. Eu Ou será espero que que você você nunca nunca tenha que entregou? passar. Ou, né, assim, É. ou será que você não sabe que você ter sido tratado mal em algum lugar era isso, você não sabia que tinha esse nome, né? Uhum, Então, é muito complicado, porque a gente precisa falar mais sobre isso, até porque as pessoas sim, compreendam o que é, né? E também precisamos criar mais espaços, né, que falem sobre isso, principalmente dentro da saúde mental, para que as pessoas sim. consigam se fortalecer e não caiam, né? Principalmente numa depressão aí, por conta disso também. Total, total. Eu acho que é bem esse o caminho, é por isso que eu achei tão importante trazer você para esse papo, porque você consegue falar do olhar tanto da pessoa que está envolvida nessas questões da luta que a gente tem, do projeto de saúde sem gordofobia e tudo mais, mas você também está no Sim, papel de profissional da área da saúde, focado em sim. saúde mental, que entende que ferramentas a gente pode usar, né? Que recursos a gente pode usar e, e consegue trazer um norte para as pessoas. Assim, não estou dizendo que, lógico, um episódio de podcast vai resolver a vida de quem está ouvindo, não é isso. Mas é que às vezes a gente A gente precisa de queria. uma luz. Queria. Isso. Nossa, A gente gente. queria. A gente queria que fosse simples assim, mas assim como pessoas são complexas, não é uma resposta simples que vai resolver um problema complexo. Exato, exato. Você é super fashionista, eu falei isso no começo, né, do episódio. Gente, é sério, eu amo acompanhar, ver os lookinhos da Gabi. Nas makes também, ela entrega tudo, maravilhosa. E, amiga, pensando nisso, assim, você sempre teve uma boa relação com essa coisa de produzir looks, fazer suas makes, ou isso é uma coisa mais recente? Olha, isso eu acho que é recente, pensando, eu tenho 34 anos hoje, que esse episódio está ainda ao ar, ainda tenho 34 anos, faço 35 em 2026, e é muito doido pensar que dos 34 anos da minha vida, só
12 anos dele, eu passei a entender realmente quem eu sou. E pensando que nesses 12 anos eu já era formada na faculdade de psicologia, eu já sabia muito o que eu queria, em vários critérios, mas na questão das roupas era muito complexo, sempre foi, né? Porque eu não sou uma garota de São Paulo, né? Eu sou de Araçatuba, que é uma cidade que fica a 530 quilômetros de São Paulo. É uma cidade que as pessoas, elas são extremamente imagéticas, estéticas, assim, o tempo todo elas precisam entregar, e todo mundo veste o mesmo look que está na moda, e todo mundo está usando o mesmo cinto, e todo mundo era assim. E eu sempre me senti muito peixe fora d'água, sempre me senti. E para o além do mais, eu era uma adolescente que usava 42, 44, que era o maior tamanho de uma grade de roupa para aquela época. E quando tinha, né? Então, assim, eu sempre me senti muito inadequada com o que eu queria vestir, porque nunca cabia direito. Tinha muito isso, né? Assim, e mais uma vez, se olhar uma foto minha de 15, 6 anos, 18 ali, eu não era uma adolescente gorda. Eu não era. É bizarro, assim, olhar e falar assim, gente, eu não tinha barriga, eu não tinha quadril, eu era pequenininha, sabe? Assim, eu tinha busto. O que eu tinha era busto. E eu tenho até hoje bastante busto. Mas o resto não tinha nada, né? E sempre foi muito difícil encontrar as roupas ali. Sempre foi, né? Encontrar as roupas, poder, principalmente, montar as peças e tudo mais, porque era super, tipo assim, é o que tinha. Eu nunca esqueço, a gente já teve essa moda de novo agora há pouco tempo atrás, né? Mas lá em 2008, 2009, eu queria muito uma calça boyfriend, que estava super em alta. E não existia para, né? Porque o que tinha era calça cintura baixa, skinny para as mulheres. A boyfriend não estava na moda, mas eu já entrava na internet, já olhava, já vi o que é legal. Era moda fora, né, do Brasil já. Exato, e aí eu fui numa loja de fast fashion no setor masculino de calças jeans, comprei uma calça tamanho 50 para poder fazer um short boyfriend para mim, porque eu cortei a calça. Eu sabe assim, aquela coisa de, pô, vou comprar, vou lá, vou costurar, vou ver se o caimento vai ficar legal. Ah, ficou do jeito que eu quero. Pronto, era isso. Mas olha o trabalho, né? Assim, óbvio que quando eu mudei para São Paulo, eu mudei para São Paulo morando no Brás. Não no Brás, no meio das lojas, mas era bem perto, né? Assim. E para mim foi tipo, nossa, meu Deus, quanta coisa maravilhosa tem aqui. E tem umas ruas ali que só tem plus size. Sim. E eu fiquei, meu mesmo. Deus, e tudo custa 20, 30 reais. Caraca, foi assim, incrível, incrível. E ainda assim não era o que eu uso hoje, assim, né? Mas era o começo ali, né? Da construção, do chegar, do olhar, de falar, putz, isso aqui eu nunca usei. Nossa, eu nunca tive uma blusa assim, porque eu nunca tive meu tamanho, Existem sabe? possibilidades, né? Porque assim, eu ainda tive uma sorte, entre aspas, muito grande, mas a minha tia tinha uma loja de moda em Araçatuba. Então, às vezes, quando ela vinha para São Paulo fazer compra, às vezes eu vinha com ela, né? Isso quando eu morava lá ainda, né? Às vezes eu vinha com ela, porque eu trabalhava com ela num tempo, então eu vinha com ela para ajudar ela a escolher algumas coisas, e às vezes ela olhava algumas coisas aqui e ela levava para mim. Então, assim, eu tinha vestidos que, tipo assim, meu Deus, esse vestido é perfeito. Eu não deixava nem ir para Arara. Pegava para mim. Servia? Servia. Tem um Aztec nas costas. Então vai dar certo. Podia nem ser do meu tamanho perfeitamente, mas era uma coisa... Ela olhava e falava, achei sua cara, trouxe para você. Mas era assim, uma peça, duas. Ou era isso, ou era camiseta de banda, né? Porque camiseta de banda aí tem tamanho grande, né? Os meninos usavam, era mais fácil. Mas aí também era isso. Nossa... Não é nada feminino usar camiseta de banda, né? E aí vem essa coisa do interior que pega, né? Você tem que performar a feminilidade, graciosidade, você não pode ser várias no mesmo dia, né? Imagina usar terno, gravata e camisa, tipo no último ensaio que eu fiz com o Adriano esses tempos atrás. Sim, eu ia falar disso, que tá Para eles, maravilhoso. isso aí é um afronte. Tipo assim, como assim uma garota está usando terno, camisa e, sabe, gravata? Já fica assim, nossa, será que ela é? Meu Deus, eu acho que ela é, né, gente? Eu acho que ela deve ser sapatona lésbica lá, ó. Olha lá, tá enganando quem? Né? E, assim, eu gosto muito do brincar com a dúvida do outro, né? Porque eu falo assim, eu sei quem eu sou, tá tudo bem. Você ficar na dúvida, aí você vai entender por que você tem essa dúvida, entendeu? Assim, se uma roupa traz essa dúvida, se meu cabelo curto, quando eu usava cabelo moicano, traz essa dúvida, poxa, eu sinto muito, que bom que eu estou te confundindo. A ideia sempre foi essa, é confundir o telespectador, basicamente. Mas é isso. Certo. Então, o meu estilo hoje, ele é uma construção de tudo isso que eu passei que não tinha,
e que eu fui, né, começando a catar e pegar, ir no Brás, e vai no Pop Plus, e descobre marca plus size, e descobre, sabe, tamanhos e manequins, e vai montando e estruturando, e assim, hoje eu me sinto feliz, porque eu tenho muita roupa, e eu não fico triste, né, assim, na verdade eu fico muito feliz que eu tenho roupas. Eu falo, caraca, Sim. todas as roupas que eu olho, eu falo, putz, isso aqui é a minha cara, porque eu olhei, eu construí isso aqui, e tem coisas que eu falo, eu vendo algumas roupas minhas, né, e as pessoas falam, ai, vende mais, eu não quero vender mais, eu só quero mais mesmo, porque o resto tá tudo bem, o resto eu ainda uso, eu uso muitas roupas, né, eu uso bastante, Usa mesmo. né? Eu gosto de usar, então, roupas que são boas, né, assim, que não é uma roupa descartável, inclusive, é uma roupa que eu tenho há 4, 5, 6 anos. Eu tenho roupas de quando o Nicolas nasceu, que ainda me servem tão bonitas, sabe? Então, acho que essa Total. construção é muito interessante de ver, assim, que não é uma coisa que eu sempre tive. Mas eu sempre tive muita vontade. Eu acho que isso é Eu uma falo, você coisa. teve essa veia Sim, fashionista, né? sempre tive, de customizar camiseta para ir em show, eu fazia muito isso, de pintar roupa, de colocar roupa naquela, como chama, no tupi, né, que você vai lá, coloca no corante e muda a cor. Eu fazia várias dessa. Minha mãe ficava maluca comigo, ela falava, minha filha, pra quê? Pelo amor de Colocava tarraxa, tipo, em blusa, sabe, assim, aqui na manga da blusa, vixe, inventava um monte, e eu tinha pouca coisa, porque o Deus. Mas acesso é isso, não tinha, era muito tinha que ter diferente. criatividade. Não, Não eu tinha tinha que ser muito o muito que fazer, criativa. né? Eu tinha que ser muito criativa. A gente não tem uma diferença, né? Eu vou fazer 32 agora, em novembro. Então, a gente realmente, assim, é a mesma geração. Exato. E eu sofria muito também, não morava em São Paulo, Grande São Paulo, morava no Grande ABC, Uhum. que já tinha mais limitações, porque é uma vibe interior, assim, a gente não gosta, né? Uhum. O povo da ABC não gosta, mas é uma vibe diferente de São Sim. Paulo mesmo. E era muito limitado. E eu sempre, assim, na minha adolescência, eu só tive amigas magras. Então era muito desafiador, Uhum. porque a gente ia, ai, vamos ali no shopping comprar roupa? Vamos. E nunca nada pra mim, nunca comprava nada. Então, assim, foi Uhum. assim, muito difícil. Aí, para você ter ideia, minha primeira amiga gorda mesmo, eu conheci em 2018. Caramba, Beca. Em 2018 foi feliz. Tá. Aí, ela também ficou super feliz. Ela, agora a gente tem com quem trocar roupa, Nossa, e que não sei o loucura! Isso quê. é muito louco, né? Na minha vida, não. Desde o, sei lá, sétima, oitava série, eu tenho uma amiga que é minha amiga até hoje, inclusive a Ariadne, né? Que ela sempre foi como eu. Então, assim, a gente era muito. Ah, vê se serve em você, vê, tá, tá bom, então a gente troca. Então, era única, porque essa era tudo magrinha também, né? É. Assim, mas era a única, pelo menos tinha ela de referência, né? Assim, pai, então tá bom. Ariadne e tal, também tô. Ariadne, você vai de biquíni ou de maiô pra piscina? Combinar, E é né? uma cidade quente pra caramba. A gente ia muito a piscina, pra rancho, clube, essas coisas. Não, eu vou de maiô, então tá bom, tu também vou de maiô, demorou, combinado. Então, tipo, a gente tinha um pacto meio ali, sabe? Tipo, então tá, não, você vai, eu vou, então tá bom. Isso ajuda muito, né? Isso É, ajuda muito. não você vai, vou É. assim, ah, então tá bom, então também vou desse jeito, Aham. tipo, ia meio que combinando. E até hoje, né, assim, hoje cada vez mais, claro, com outras amigas também fica muito mais fácil. Na Sim. verdade, é engraçado. Eu não sei se você tem isso. Hoje em dia eu não tenho mais medo de sair com outras pessoas e elas não serem gordas como eu, por exemplo. Uhum. Porque eu já Hoje em dia, defini não. tanto a minha forma de vestir, que na verdade, às vezes, o que eu percebo das outras é que eu acho, para mim, isso assim, desculpa, gente, talvez seja meio egoísta da minha parte, mas eu adoro esse ponto, tá? E a pessoa falar assim, nossa, eu amei o seu look. Aí eu olho assim para ela e falo, ah, ele é maravilhoso, né? Não tem para você. É, Desculpa, é isso. não tem. Nossa, assim, eu sei que pode parecer, mas é porque, do contrário, a gente passou por isso tantas vezes, É né? reparação Assim, histórica só, comparação gente. histórica, aí a pessoa fala, nossa, que pena. E aí é muito legal, porque normalmente eu tô mais bem vestida que a pessoa, não porque a pessoa não sabe se vestir, mas porque eu garimpei, eu batalhei muito para construir aquele look na minha cabeça, e a pessoa, sei lá, ela não precisa se preocupar com isso, né? Ela só se veste, ela vai, né? Assim. Total, não, total, assim, hoje eu tenho muitas amigas maravilhosas como você, e o Pop Plus me trouxe muitas pessoas maravilhosas também. Para quem não sabe, gente, Pop Plus é um evento de moda plus size incrível. Uhum. Nossa, assim, essa é a sensação de você entrar e falar assim, caraca, eu posso entrar posso olhar em qualquer marca aqui que vai ter coisa para mim. E isso é sensacional. A Samara, minha esposa, para quem está ouvindo, foi comigo e ela não usa tamanhos plus, né?
Sim. Aí ela gostou de umas roupas, ela, nossa, não tem do meu tamanho. Eu falei, é reparação histórica. Aí, gata, sinto muito, entendeu? Porque E, eu acho que para todo mundo que vai, né, nessa feira, que vai ao Pop Plus, sabe que existe um divisor de águas mesmo, antes do pop, depois do pop, em relação a ter a dimensão do que é realmente encontrar ali todas as possibilidades que você precisa em diversas formas de vestir, né? Da mais básica, a mais esporte, a mais street, a mais arrumadinha, a mais romântica, né? Assim, a mais fashion, tipo, tem de tudo. É impressionante, assim, né? O quanto que muda. Você falou da Samara, eu lembrei quando eu levei a minha mãe, que até ela saiu com uma roupa de Lara de Sampé, que ela é falou assim, isso. ela falou, ai, não vai ter nada que me serve. Ela falou, ai, mãe, vamos só olhar, só. Aí ela foi olhando, olhando, achou um vestido lindo, 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 lindo. Ela pôs, ela, ai, ficou bom. E era 44 o vestido. Eu falei, claro que ficou. Ah, então vou levar. E aí aquela, né? Porque é uma coisa que o ciclo, ele sempre se fecha em algum momento, né? Porque diversas vezes o tamanho da etiqueta é uma coisa que pega muito na autoestima das mulheres. Muito. Muito, né? Então, assim, e aí ela falou, ah, ele é 44. Eu falei, tá bom, mas em você ele ficou ótimo. Na minha cabeça, é tipo, e daí que é 44? Ele te serviu, usa ele e acabou, entendeu? Assim, isso não tá delimitando que você tá gorda, ou que você tá magra, ou que você não tá delimitando nada. Tá delimitando que ele veste no seu corpo. Você existe com o seu corpo. A roupa vestiu em você. Olha que bacana. Porque, assim, aqui no meu guarda-roupa inteiro, né, assim, eu tenho roupas que vão do 48 ao 56. E aí eu vou Eu achar que ia eu falar tô o isso quê? agora. Que eu sou uma bexiga flutuante, então. Eu tô, é tipo um balão de gazelle, eu fico enchendo e depois... É, Não, entendeu? parece que a gente é de massinha de modelar, né? Eu também, eu tenho um shorts 54 que fica super largo, jeans, e uma calça 60 que fica certinha. E é isso, gente. Assim, a gente precisa. Eu tenho falado muito isso, principalmente para as minhas clientes, que o importante é você saber a sua medida de Sempre, corpo. E sim. não para ficar aí, tipo, é porque eu tenho que perder. Não. Quando você vai ver uma roupa, você fala, eu tenho tanto de quadril, então eu preciso de um shorts que tenha tanto de quadril. Não importa a etiqueta, porque cada loja vai ter uma modelagem, uma etiqueta, um tamanho. E E dentro esses. da mesma loja, às vezes, as calças diferentes da mesma marca também vão ter modelagens diferentes que também vão mudar e vão ficar diferentes no corpo. Assim, Uhum. não existe um E fica padrão. presa no número da etiqueta, você vai só sofrer. Vai. Não, não faz bem. Vai sofrer, Entendeu? não vai ficar confortável. Isso também é uma questão de autoimagem e de autoestima, porque se você coloca uma roupa que não condiz com o seu tamanho, se você pega um tamanho para você, né, ficar mais justa a roupa em você, não vai ficar confortável, vai te causar desconforto. Você vai olhar, a imagem não vai estar legal no espelho, porque você vai estar se vendo apertado até um certo ponto, se for uma calça jeans, e aí, se for uma calça jeans muito apertada, vai ficar com o estômago todo para cima, porque ele vai estar macetando a sua barriga, né? Então, assim, eu acho que isso tem muito a ver também com saúde mental, sabe, Beca? Desse olhar e falar, poxa, eu preciso entender qual que é o meu tamanho naquela loja, e aí, sabendo disso, vai me facilitar muito a cabeça, e eu não vou me prender a uma etiqueta, a um tamanho de etiqueta, porque eu visto o meu tamanho. Ah, que tamanho que é? O meu tamanho, vai depender da sua confecção, mas o meu tamanho, tanto que para qualquer fitting de modelo que eu faço, campanha, presente, vou mandar, a minha medida é essa. Eu nunca falo para a marca, eu visto tamanho 50, 52. Porque depende, né? Na minha cabeça talvez seja isso, mas vai depender. Porque se eu for Uhum. vestir um 52 de uma marca X, vai ficar justo em mim, aí tem que ser 54. E dependendo Total. de alguma outra marca Y, eu tenho que usar 46, porque a medida é muito diferente. Eu tenho, exatamente. Eu Sim, tenho, eu super. tenho, eu tenho duas marcas assim que é isso, assim, é completamente o oposto e todas elas vestem muito bem no meu corpo. E também vai depender não só da modelagem, mas depende do tecido, que aquela roupa é muito fina, tem elastano, não Exatamente. tem elástico, não tem. Então, assim, tem vários fatores. Se você ficar preso no número da etiqueta, faz só você se frustrar e deixar de aproveitar uma roupa que de repente você gostou muito e estava ali Exatamente. disponível para você, né? Tipo, É. total. E eu acho que isso também é muito também sobre peitar as suas escolhas, entender os seus limites e saber principalmente quem você é. Porque aí você vai entender que, sim, tudo bem se eu pegar um tamanho a mais, não é um problema. E é muito doido, quando você passa a entender isso, para mim não é um problema pegar um tamanho a mais de manequim. Eu não acho que eu fracassei porque eu estou pegando um tamanho maior de manequim, e nem acho que Total. eu estou entrando num padrão
mais aceitável porque eu peguei uma roupa 48, 46. Tipo, não, Total. entendeu? Assim, eu não consigo. Ai, nossa, será então que eu tô usando 46? Agora não, eu sei que eu não tô. Tipo, eu sei que o tamanho do meu corpo seguiu mesmo, entendeu? Não é sobre isso. Exato, exato. Assim, é sobre a gente não se deixar nessas caixinhas, porque Isso. cada corpo é um corpo. Às vezes tem pessoas que vão usar 50 e uma pessoa que usa 50 e uma pessoa que usa 46, elas podem ter corpos diferentes e as pessoas podem visualmente achar que uma é maior do que a outra, sendo que é o contrário. Então, tem vários fatores. E a gente tem que É, pensar no que fica bom para a gente, no que está confortável no nosso corpo, e é a roupa que tem que vestir a gente, não a gente tem que caber na roupa, exato. né? Então, é bem esse o caminho, assim. Ai, eu estou muito feliz, eu não queria nunca ter que acabar com esse episódio. Então, muito maravilhoso. Ah, a Eu gente amo o faz um toque de dois ser depois de amiga. um tempo, sabe? Assim, para ninguém ficar enjoando da nossa voz junto aqui, né? Ai, enjoado, Ai, eu né? amo muito. Mas A gente faz depois um repeteco disso, as pessoas vão ai, pedir, elas vão pedir um vão pedir, eu repeteco. tenho certeza que elas vão pedir. E, bom, para a gente encerrar, eu queria pedir para você deixar um recado, uma mensagem para quem estiver ouvindo. Aí, o que você quiser, o que seu coração mandar, pode Aquela, ser. né? Aquela no dia, não, começa, né, a puxar uma frase super ativista, né? Porque eu acho que, no fim das contas, meio que esse trabalho que a gente acaba fazendo de falar sobre saúde mental e moda e autoimagem e psicologia, né, Beca, tem muito a ver com ser ativista dentro das causas que a gente acredita, né? E, para mim, a maior mensagem que eu gosto de deixar para as pessoas é seja quem você quer ser, sabe? Assim, não o que o outro coloca para você, né? A partir do momento que você entender quem você quer ser e quem você vai ser, quem você é, cara, você é imparável, assim. Tipo, eu me sinto muito imparável hoje em dia, sabe? Às vezes eu me dou uma cansada porque tem umas coisas que mexem comigo, mas eu falo, não vou deitar, Não vou vou deitar, é levantar isso. aqui. Às vezes eu dou uma descansada e sigo o caminho, né? Então, assim, mas por quê? Porque eu sei que eu também preciso dar uma parada para respirar e continuar, né? Então, Sim, não vamos de ferro, né, amiga, é também. isso. Ah, Gabi, não sei como é que eu sei quem eu sou. Vai um pouco para trás, pega uma perspectiva ali de trás e olha para frente, que fica mais fácil. Sim, E é faz isso. terapia, tá? E faz terapia. E Essa é a mensagem. se puder fazer terapia, faça também, entendeu? Porque É psicoterapia isso. é muito bom. Muito, Ajuda muito bom. também. Total. Eu faço há 9 anos e não pretendo parar. Então, é isso, entendeu? Porque sempre tem É isso. demanda, né, Beca? Sempre tem coisas a serem faladas, né? A psicanálise, ela me fez descobrir temas que eu nem sabia que eu tinha para abordar, É mas foi maravilhosa. demorado. Eu não vou falar nada, porque senão eu vou estar puxando o saco, né? Mas é que a psicanálise é a melhor, é a minha abordagem, né, É, na, é da minha na esposa também, clínica. é isso, Então, assim, entendeu? temos Mas umas sessões aí que nunca terminam mesmo. nunca, não, entendeu? Então, enquanto eu puder, talvez tire umas Então, férias em assim, algum momento. inclusive, mas acho que é bom também, que aí você vai entendendo se você consegue caminhar com as próprias pernas dentro do seu processo de análise. Sim, é isso. Bom, gente, esse episódio foi incrível. Eu amei muito, amiga. Nossa, muito obrigada mesmo. Foi, olha, tudinho para Maravilhoso. mim. Não podia ter pessoa melhor para ter essa troca, porque na boa. Ah, e me senti honrada que foi a primeira, tá? Convidada. Ah, eu estou muito feliz. Espero que seja a primeira participação de muitas outras, que a gente tenha assuntos muito divertidos também para falar, não só, né, as coisas Sim, difíceis da vida. sofrimento. E eu vou, gente, de novo, hein, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o Instagram da Gabi para vocês irem lá seguir e acompanhar ela. E também vou deixar o do Saúde Sem Gordofobia para vocês também Isso. acompanharem, já guardarem aí para sempre procurar atendimento. Vocês estão montando um site agora, né, do Saúde A Sem gente está Gordofobia? praticamente finalizando o site do Sozinho Gordofobia, já inclusive a gente está com vários voluntários, né, para ajudar a gente nesses processos. E aí agora a gente está em processo de finalização. Então a gente acredita que a gente quer lançar muito no mês de setembro, né, porque é um mês de setembro amarelo, de saúde mental. Já pega ali também, a gente puxa sardinha para o nosso trabalho, sabe? Eu e a Laís, né, que fazemos o saúde, a gente sempre gosta de puxar uma sardinha para a área da saúde mental, porque afinal de contas ambas somos psicólogas, né? Então a gente gosta muito dessa parte. Então, logo menos, né, vai ter o site aí e acompanhem o Insta do Saúde, né? Me sigam também no meu arroba, né, Gabi Menezes, mesmo meu nome. Lá dá para agendar consulta comigo, saber mais sobre o meu Sim. trabalho, né? Não só consulta, mas caso você trabalhe em uma empresa que queira falar sobre assunto de saúde mental, gordofobia,
também sou especialista em fazer essas palestras, né? Já fiz algumas vezes. Palestrante. Eu sou palestrante também, esqueci de falar isso no começo, é que são tantas coisas, né, Beca? Muitas Pelo amor skins, de Deus, muitas a skins. mulher tem muitas skins, entendeu? Entrega Mas, tudo, gente. né, Tudo. então, é sobre essa diversidade de temáticas, né? Mas vou adorar, né, ter as pessoas que ouvem aqui, principalmente para que a gente consiga ter mais trocas lá também. Qualquer dúvida que vocês tiverem ficado, mandem lá também na DM, que eu respondo, né? E eu gosto de conversar, então pode mandar, né? É isso. E é Aí a isso. gente fala, Eu gente, quero, se eu quero pegasse minha DM com agradecer. a Gabi, Ai, frita, né? O dia inteiro, todo dia mil assuntos, mil tretas, mil coisas. Né? E eu amei participar, amei estar aqui. Obrigada pelo convite. eu amei Foi também. ótimo. Os nossos papos sempre são ótimos. Sempre. Né? Então, É valeu. Muito isso. bom. Muito sucesso para você Obrigada. nesse projeto. Estou muito Para orgulhosa. nós, vamos juntas sempre. E para você que ouviu a gente até aqui, um beijo e até o próximo episódio. Tchauzinho. Tchau!